Caríssimos irmãos, nós estamos ouvindo nesses últimos dias as narrativas da criação e como nós estamos observando, Deus planejou todas as coisas com muito carinho. Deus planejou cada detalhe e tudo isso Ele fez por amor a nós, tudo isso Ele fez pensando em nosso bem. Deus não criou o universo e tudo o que nele contém, porque Ele precisava de uma distração, porque Ele precisava, de alguma coisa que complementasse a sua própria vida, a sua própria existência. Deus pensou em cada detalhe, pensando em nós. É isso que nós estamos vendo. Tudo o que Deus viu, tudo o que Deus fez, foi bom. Tudo o que Deus criou foi bom. E é bom. Mas também nós logo vamos começar a ver também que o demônio, já no princípio, começa com a sua inveja, com o seu orgulho, a sua vaidade, a estragar, de certo modo, a obra da criação, a corromper a obra. Através da liberdade do homem, entra também o pecado e começa a deteriorar tudo isso, a desvirtuar, podemos dizer assim, o projeto de Deus. O projeto de Deus era um, e o demônio, e assim também, infelizmente, com a colaboração do homem, começa a desvirtuar este projeto. Mas é importante a gente notar, nessas narrativas, que havia um projeto, ou que há um projeto, e ele precisa ser respeitado, ele precisa ser retomado. Jesus, no Evangelho de Mateus, ele retoma, o projeto de Deus quando ele fala do casamento. Justamente, o texto que nós acabamos de ouvir. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Jesus é questionado sobre o casamento, sobre a legitimidade do divórcio. E então ele retoma o projeto de Deus. Ele retoma aquilo que era a vontade de Deus no princípio. Então não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe uma auxiliar semelhante a ele. E aí então vem toda a narrativa aqui da criação da mulher, e no final o autor sagrado vai dizer, ou o próprio Deus vai dizer: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. E Jesus então lá no Evangelho de Mateus vai concluir: portanto o que Deus uniu o homem não separe, para dizer, não é legítimo, o divórcio, a não ser que a união seja nula, a não ser que a união não tenha existido. É por isso que na igreja existe o processo de nulidade, não para anular casamentos, mas para ver se os casamentos existiram. A igreja pressupõe que todos os casamentos feitos conforme aquilo que a igreja manda, portanto, entre um homem e uma mulher, diante de um ministro ordenado, diante de um ministro legítimo, a igreja pressupõe que o casamento seja válido. E para que ela entenda que não foi válido, precisa ser provado para a igreja. Então, o processo de nulidade é para provar para a igreja que aquele casamento não existiu. E a igreja, então, vai, no final, decidir se houve ou não o casamento, ou descobrir, melhor dizendo, se houve ou não o casamento. Mas quando um casamento é válido, ele é irrevogável, porque o que Deus uniu, o homem não separe. Então, Jesus retoma o projeto de Deus, nos ensinando também. Todos nós devemos retomar o projeto de Deus.
visitar as Sagradas Escrituras, o livro do Gênesis e toda a história da salvação é, por assim dizer, retomar constantemente o projeto de Deus em nossa vida. No Evangelho, nós nos deparamos aqui com uma cena muito inusitada. Não sei se vocês se deram conta, né, do que aconteceu, mas Jesus está ali na região de Tiro e Sidônia, e uma mulher que tinha uma filha com um espírito impuro vem a Jesus para pedir um milagre, para pedir uma graça. Senhor, a minha mulher está com a minha filha está com um demônio, né, e eu gostaria que o Senhor me ajudasse. E a resposta de Jesus, ela, assim, aparentemente foge, né, do estilo de Jesus agir, do jeito que Jesus costuma agir. Ele diz assim: deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque essa mulher não era do povo judeu. Então, a resposta vem porque essa mulher não pertencia ao povo judeu. Deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. Veja, né, se não é inusitado, Jesus não costuma falar assim. Só que é claro, né, assim, não foi assim um lapso, né, não foi um momento assim, né, de fraqueza de Jesus, e ele ficou muito irritado com o pedido da mulher e xingou essa mulher, chamou ela de cachorrinha. De fato, ele insinuou isso, né, não insinuou, mas disse isso. Essa mulher, né, é uma cachorrinha. Os filhos são o povo judeu. Mas por que Jesus aparentemente insinua isso? Aparentemente dá uma má resposta para essa mulher. É tudo aparente. Porque de fato ele não perdeu a linha aqui nesse momento. Por duas coisas. Porque ele queria que esta mulher manifestasse para cada um de nós a humildade e a fé. E foi isso que aconteceu. Ela foi humilde e teve uma grande fé. Jesus, ele não queria humilhar esta mulher, mas ele queria tirar do coração dela a humildade que ele já sabia que tinha. Ele queria que ela manifestasse a sua grande humildade e a sua grande fé, para ensinar a cada um de nós que nós precisamos nos aproximar de Deus sempre com muita humildade e com muita fé. Então nós não vamos pedir graças e bênçãos como se nós tivéssemos direitos a elas. Mas geralmente a gente faz assim. A gente pede as coisas, né, e quando não recebemos, ficamos revoltados com Deus. Como se Ele não tivesse escolha. Ele tem que fazer o que eu quero, porque afinal de contas, Ele tem que resolver os meus problemas, Ele tem que me dar bênçãos e graças, porque eu tenho direitos a elas. Porque que Deus é esse que não faz o milagre? Que Deus é esse, né, que não faz me dá a bênção, não faz o milagre que eu preciso? Vocês já devem ter ou vivido isso, ou ouvido esse tipo de expressão. Vocês já ouviram que alguém estava revoltado com Deus? Vocês já devem ter ouvido que alguém se afastou da igreja, deixou de rezar, deixou de procurar os sacramentos, porque rezou tanto, fez tantas novenas, fez tantas penitências, fez tantas promessas e não conseguiu o milagre que queria. Todo mundo aqui já deve ter se deparado com uma situação dessa na vida. Mas a fé humilde dessa mulher nos ensina: primeiro, nós não temos direitos diante de Deus. Não temos direitos. Ele já deu tudo, né? Por amor, por benevolência, Ele já nos deu tudo, né? Nos tirou da inexistência. Ninguém aqui existiria
se Deus não nos tirasse da inexistência, Ele nos tira da inexistência, sustenta a nossa vida, nosso ser, nos dá bênçãos e graças e ainda nós queremos mais, como se tivéssemos direito, como se fôssemos adolescentes dizendo para os pais: eu não pedi para nascer, então agora o Senhor se vira, né, e me dá o que eu preciso. Eu quero o iPhone, eu quero o videogame, eu quero a viagem, eu quero o chocolate, eu quero sei lá o quê, porque eu não pedi para nascer. Problema seu. Os adolescentes falam isso para os pais e para as mães, né? Levanta a mãe e o pai que já escutou isso. Vamos ver se tem alguém aí. Alguns aqui já escutaram, né? E eu já falei isso para minha mãe, irmão, uma vez só. Vocês sabem muito bem o que aconteceu. Nunca mais, né, eu falei isso. Hoje em dia pode falar mais de uma vez, mas na minha época bastava falar uma vez. Eu não pedi para nascer, né? E depois de eu ter levado uma correção, né, uma correção com um corretivo muito conhecido, né, que amarra a calça na cintura, ela disse: eu também não pedi que você nascesse. Eu apenas me abri, eu e o seu pai nos abrimos à vontade de Deus. Nós queríamos um filho, e não importa, né, quem viesse, você é presente de Deus, você é obra de Deus, né? Minha mãe não era muito de igreja, mas ela teve essa sabedoria na época, eu me recordo muito bem. Você é obra de Deus, você é desejo de Deus. Eu também não pedi para você especificamente nascer, você veio porque Deus quis. Ou seja, nós muitas vezes nos comportamos diante de Deus como adolescentes, né? Emburrados, que exigem direitos que não têm. Então, queridos irmãos, a fé dessa mulher, a humildade dessa mulher nos ensina. Precisamos nos apresentar diante de Deus sempre com a nossa indigência, né? Sempre com humildade. Senhor, se for da tua vontade, me ajuda. E ela responde, né, quase como aquele outro personagem bíblico, né? Senhor, se queres, podes curar-me. Ela responde como quase o cego de Jericó, que o que você quer? Eu quero ver, com humildade, né, sem ofender a Jesus, sem afrontar a Jesus. Sim, Senhor, eu entendo que eu não mereço sentar-me à mesa, né, com os filhos, mas os cachorrinhos comem as migalhas que caem no chão, e as migalhas serão suficientes para ajudar a minha filha. Eu me contento com as migalhas, eu me contento com aquilo que cai no chão, com as sobras, com os restos. Veja, ela foi muito, muito humilde, né? Uma humildade, uma fé extraordinária que nos ensina, né? Como nós temos que caminhar ainda, como nós devemos dar passos ainda em relação a isso. Por isso vamos pedir a Jesus hoje que não só, né, nos dê o milagre, a bênção que nós precisamos. De repente você também, como essa mulher, veio aqui hoje para pedir uma bênção, uma graça, para suplicar a Jesus uma intervenção, né, em favor do seu filho, da sua filha, em favor de alguém da sua casa, do seu marido, da sua esposa, em favor do seu trabalho, dentro da sua empresa, em favor de um amigo, uma amiga, alguém que está precisando de uma bênção. De repente você veio aqui como essa mulher, sabendo que Jesus pode tudo para pedir a bênção e a graça. Mas, sobretudo, todos nós vamos pedir a Jesus que nos dê uma humildade extraordinária como dessa mulher. E uma fé, né, humilde, uma fé humilde, que reconhece que Jesus pode tudo e que nós não temos direitos a nada. E por isso, né, só nos resta pedir: Senhor, se queres, me dê essa graça. Se for da tua vontade, né, se for do teu agrado, me alcance esta graça, esse milagre. Vamos pedir a Jesus humildade e fé.
além da bênção e da graça que viemos pedir. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.